Agora a gente vai terminar esse assunto sobre a criação do homem. Vamos novamente ao texto. Armando sua arma com separador de terra, Enlil lançou-se ao ataque. O texto diz: o Senhor convocou Alanim, deu suas ordens. Ele colocou o separador de terra com uma coroa sobre sua cabeça e guiou-a até ao local onde a carne germinava rápido. No buraco estava a cabeça de um homem. Do solo, povos rompiam na direção de Enlil. Ele mirou os cabeças pretas de modo resoluto. Observem aí que só aqui nessa leitura a gente está com a parte, a cabeça de um homem no buraco. Que buraco seria esse? Que buraco aquele diz que seria esse? Digamos que a criança coroou, não é? Naquela hora do parto, não é? Porque retirado dali era mandado para um outro deus chamado Enlil, num lugar chamado Éden ou Edim, que ficava ali na altura da Mesopotâmia, naquela região dali, né? Onde já tinham os engenheiros construído um espaço para ter esse protótipo. Mas continuemos. As pretas de um modo resoluto. Continuemos. Procurando restabelecer a ordem normal, Enlil, que no caso do texto aqui, esse Enlil, ele é irmão de quem? De Enki, né? De Enki, que depois, futuramente, a gente entra nessa história para ir destrinchando mais coisas. Mas, por enquanto, vamos ver isso, né? Procurando restabelecer a ordem normal, Enlil empreendeu a drástica ação de cortar os contatos entre céu. Aí abre parênteses, o 12º planeta, ou as naves espaciais, vamos fechar aqui o parênteses, e a Terra, e lançou uma ação drástica contra o local onde a carne germinava rápido. Olha, aí que me parece que houve alguma destruição do laboratório que se encontrava lá em Abizu, né? Deve ter havido, porque o irmão dele, talvez enciumado, alguma coisa, mandou destruir aquilo tudinho. Mas vamos continuar. O texto diz, na tabuleta, o Senhor faz com que acontecesse aquilo que é apropriado. O senhor Enlil, cujas decisões são inalteráveis, correu verdadeiramente para separar os céus da terra, para que os criados pudessem avançar. Verdadeiramente, ele correu para separar a terra dos céus. No elo céus-terra, ele deu uma cutilada para que os criados pudessem subir, né? Do lugar onde a carne germinava rápido. Ora, não seria também isso, ao invés dessa destruição de Abisu, no sudeste, do laboratório tudinho, ele podia ter dado uma cutilada, no caso, um transporte aéreo, para levar justamente ali da África, né, do sudeste da África, aquela criatura que surgia ali através desse processo que a gente vem tratando, né, e levou para a Mesopotâmia, para colocar lá num espaço chamado Éden. Então, continuemos. O livro do Gênesis, de igual modo, informa que o Adão fora criado
em algum lugar a oeste da Mesopotâmia. Agora, confirmou o que a gente falou anteriormente, né? No oeste da Mesopotâmia, e depois trazido para leste, para a Mesopotâmia, para trabalhar no Jardim do Éden. Olha lá a combinação do que eu li lá atrás, e agora estou lendo aqui no final, aí diz o texto da tabuleta. E a divindade Javé, ele aqui bota Javé, eu gosto de pronunciar Iavé, plantou um pomar no Éden, no leste. Ele tomou o Adão e o colocou no jardim do Éden para trabalhá-lo e guardá-lo. Ou seja, digamos que aquela criança, Homo sapiens, digamos que lá já tivesse se tornado adulto, foi conduzido através de uma ligação terra-céu, céu-terra, voado para lá, levado para lá, para que região? Como ele diz aqui, para o sudeste, né? Da Mesopotâmia, que era justamente onde ficava também o Jardim do Éden, ou seja, aquele laboratório, ou, digamos assim, aquele zoológico, né? Do mesmo jeito que às vezes a gente pega um animal e traz para um zoológico e coloca num cercado, alguma coisa assim. Mas continuemos. Vamos continuar aqui. Pode-se mesmo, preste atenção, pode-se mesmo concluir, a partir dos vários textos, que a criação do homem causou uma brecha entre os deuses. Olha, que brecha seria essa? Digamos assim, uma certa inveja, revolta, qualquer coisa dessa. Que ele usa aqui o termo brecha, né? Uma brecha entre os deuses. Poderia parecer que, pelo menos a princípio, os novos trabalhadores primitivos se deveriam confinar à terra de Minas. É como se quisessem, um queria que ficasse lá, nas terras das Minas, no Abissur, no sudeste da África, enquanto o outro queria que viesse para a Mesopotâmia. Aí a brecha é essa questão, né? De quem seria o dono da história. Mas vamos lembrar que Enki lá, digamos assim, era o cientista da história, não é? Que quando, no caso, que no passado, vocês, para trás do livro, vocês vão ver que um deles era um filho do mesmo Deus, Enlil. Um foi mandado para lá e o outro veio para cá, para trabalhar com mineração de ouro, não é? Mas vamos continuar para frente. Poderia parecer que, pelo menos a princípio, os novos trabalhadores primitivos se deveriam confinar à terra de Minas. Quem é esses trabalhadores primitivos? Era o Amelu. Quem era esse Amelu? Eram os Homo sapiens, né? Criados através da essência divina, com a essência de uma fêmea do Homo erectus. O resultado foi que negaram-se aos Anunnakis, né? Aos Anunnakis, aqueles que do céu desceram, que trabalhavam na própria Suméria, os benefícios da nova mão de obra. Quer dizer, houve, porque os que estavam na Suméria queria que substituísse os Anunnakis que trabalhavam na Suméria, né? Como agora aqui eles tinham, em Abissur, eles criaram os trabalhadores primitivos, né? Os chamados Lulu, né? Ou Lulus, para trabalhar lá, mas eles queriam para cá. Então, continuando, que trabalhavam na própria Suméria, os benefícios da nova mão de obra. Um desconcertante texto a que os eruditos chamam o mito da picareta. É de fato o registro dos eventos durante os quais os Anunnakis que ficaram na Suméria, sob as ordens Enlil, obtiveram seu justo quião do povo da cabeça preta, ou seja, eles receberam também
aqueles novos seres, aqueles homens ou homo sapiens, para trabalhar para eles, né? Ou adorá-los, que no fundo a adoração era o trabalho. Continuemos aqui com o texto. Gratos, os Anunnakis fizeram seus pedidos de trabalhadores primitivos e não perderam tempo para pô-los a trabalhar. O texto diz, lá, o texto das pedras, os Anunnakis avançaram para ele, levantaram suas mãos em cumprimentos, mitigando o coração de Enlil com orações. Eles pediram-lhe os de cabeça preta. Quem é esse de cabeça preta? São justamente a prole criada por Enki, né? O chamado Homo sapiens. Ao povo dos cabeça pretas, eles deram a picareta para eles segurarem. Ou seja, bom, já que foi criado agora, eles vão auxiliar a gente vai descansar, eles vão trabalhar para a gente. Daí o termo também, adorar. Eles vão nos adorar. É um termo semelhante a trabalhar. Continuando. Contra a terra da picareta e do cesto, Enlil criou uma maravilhosa arma chamada Alanin, ou seja, o machado que produz poder. Esta arma tinha um dente que, como um boi de chifres, né, podia atacar e destruir grandes muros. Por todas as descrições feitas, tratava-se de um tipo qualquer de enorme e poderosa perfuradora montada num veículo tipo motoniveladora, que esmagava tudo quanto estivesse à frente. Pronto. Aí a gente está vendo a tecnologia entrando na parada. Aí diz o texto na tabuleta. A casa que se rebela contra o Senhor, a casa que não é submissa ao Senhor, o Alani a torna submissa ao Senhor. Do mal as cabeças de suas plantas ele esmaga, arranca as raízes, despedaça as coroas. Então, observem que eles passam agora a utilizar essas máquinas para derrubar construções, uma série de fatores. Olhemos essa tecnologia. Atenção, a grande tecnologia dele foi o quê? Essa criação. E aí a gente já vê que eles também criavam máquinas e pegavam esses homens e botavam para trabalhar, não é? Aí, continuando novamente o texto, aí diz o seguinte, aí o texto diz o seguinte, nós terminamos esse texto da criação. E vocês, às vezes, que estão assistindo esses vídeos, vão perguntar por que eu estou com essa vestimenta. Ora, quando a gente vai ler a Torá, diz a tradição que a gente deve usar um kippá, ou solideu. Eu tinha um, mas nas mudanças que eu fiz no passado, eu os perdi. Eu perdi esse solideu, ou também chamado de kippá. Então me paramentei com essa vestimenta, não é? Essa vestimenta é a vestimenta de um mestre instalado maçom, eu sou da maçonaria, e estou gravando esses vídeos sobre maçonaria para demistificar o que se fala da maçonaria. Que esses que não têm, às vezes, o conhecimento maçônico, chamam a gente de Illuminatis. E, às vezes, diz que esses Illuminatis querem criar um governo único, digamos assim, uma sinarquia, né? Um governo único. Mas nós estudamos, nós somos, que fazemos parte da maçonaria, somos uma sociedade fraterna. Longe de um maçom se negar a contar a verdade.
O que eu falo aqui são verdades. Verdades que o povão não vê. Tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouvem. A função de um maçom é se autoconhecer, se autolapidar, estudar, adquirir o conhecimento e levar o conhecimento ao que a gente chama de profano, que a igreja chama de leigo, as religiões de outras nomeações uns chamam de leigos, profanos, né? E por aí. Nós, meus queridos ouvintes, amigos e irmãos, os maçons, eles usam o termo usado por Jesus no Evangelho. Conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Eu faço a pergunta. Do erro. Libertará de quê? Dessa matrix a qual nós vivemos, o mundo, na maioria, aprisionadas. Através de quê? Desses meios de comunicações, dessas hipnoses primárias que fazem com que os homens que não pesquisam, que não estudam, que não procuram se desenvolver, tornem-se escravos. Porque a verdade vos libertará. Libertará de quê? Disso que eu falei há momentos. Libertará da ignorância. O maior inimigo da maçonaria não é o ser humano, não são instituições, não são governos. O maior inimigo da maçonaria chama-se ignorância. E devido à ignorância, o mundo tem esses governos, digamos assim, absolutistas. No mundo, devido à ignorância, temos terroristas. No mundo da ignorância, temos a corrupção. No mundo da ignorância, temos, infelizmente, a própria ignorância. Então, a minha função aqui, eu não recebo nada de ninguém, a não ser de Deus, o meu Criador, o teu Criador. Isso que eu estou fazendo é um momento para a gente libertar-se dessa ignorância. Porque quando não existe a ignorância, quando existe o conhecimento, o estudo, não existe nem governo corrupto, nem nação querendo dominar o mundo, nem nada. Illuminatis, que vocês falam, é qualquer homem, não precisa ele ser da ordem maçônica, nem de qualquer outra ordem. Basta ele ter iluminação, abrir a consciência, libertar-se da ignorância, ele recebe a luz divina. Essa luz divina o ilumina, e ao iluminar, ele torna-se um Illuminati. Aquele símbolo que vocês veem, com o olho e aquela pirâmide, que vocês chamam de olho que tudo vê, é como na Índia. Usam-se aquela pontinho aqui. Aquilo representa o olho interno, ou, digamos assim, a glândula pineal desenvolvida, que faz com que você veja além, muito além, e compreenda melhor a parte espírita. Daí o nome Illuminati, e aquela é a simbologia. Às vezes esse pessoal que não tem o conhecimento, inclusive aqui no YouTube botam muito, diz que o Illuminati é feito pelos banqueiros, pelas grandes potências, não é? E pelos maçons. Não. Nesse grupo que quer dominar, esse grupo materialista, existe tudo, existe católicos, existe protestantes, existem maçons, existem espíritas, existem aqueles que se dizem ateus,
existe todo tipo de pessoas. Porém, esses assuntos que eu estou falando aqui, nem todos que estudam atingem. Eu não vou negar, até dentro da própria maçonaria. Tem muitos irmãos que estudam, mas tem outros que não estudam. Certo? Então, meus irmãos, é para isso que eu trago. Vim com esse paramento aqui, porque, é como eu falei anteriormente, eu não tinha que passar. Se eu tivesse, inclusive para mim aqui está sendo muito ruim, porque o calor é insuportável, que eu moro aqui em Caruaru, pleno Nordeste. E a temperatura aqui não brinca não, é para valer. Mas valeu a intenção. Eu espero que vocês que vejam todos esses vídeos que eu falo da Torá, são os vídeos que eu estou com essa vestimenta. Nos outros eu vou me livrar dessa vestimenta para ficar mais à vontade. Agora, eu peço a vocês o seguinte, que acompanhe eles. Se porventura o YouTube movimentar a pulsão, vocês procurem o início. O início do vídeo eu falo de quê? Eu falo da Bíblia, da nossa escritura da Torá, mostrando o significado dela. Em seguida eu leio um texto do Gênesis da Torá. E depois eu entro com essa parte. Eu leio também um texto e leio, utilizando essa geometria sagrada, como eu já venho informando a vocês, o livro de Enoque. E depois eu entro na parte da criação do homem, do capítulo 12 do livro de Zacarias Sintes. Porém, o de Enoque, esse livro, eu utilizo a técnica, como eu venho falando, da geometria sagrada, utilizando aqui a estrela de Salomão. Isso aqui é um segredo, que eu trabalho com esse segredo, que eu aprendi através dos meus desenvolvimentos. E utilizo o quê? A analogia. Que em ocultismo a chave é você fazer analogia. Então aqui estou lendo textos, da maneira aplicando essa técnica, eu estou já entrando na parte mística e fazendo a ligação entre ciência e religião. Quanto à questão daqueles milhões de anos para frente, né? Ou melhor, para trás, que a gente citou aqui, isso depois, eu já citei alguma coisa aí para vocês terem atenção quanto a essa questão, até de datação de carbono, mas depois a gente chega lá, porque tem um estudo de um cientista que apresentou o trabalho dele na Society Royal, na Inglaterra, né? Onde congrega ali quem? Einstein, Newton e tantos outros, que é essa sociedade antiga. Quando no passado ele apresentou o trabalho dele, todos os cientistas disseram, tudo bem, teu trabalho está perfeito. Agora, se a gente for divulgar isso, a gente vai derrubar a teoria da evolução. Mas agora, o que eu mostrei aqui sobre a questão da teoria da evolução, eu falei. Mas falei da teoria mais da criação. Criação. Porque, na realidade, essa teoria de Charles Darwin, que levou 30 anos para publicá-la, ele pensou muito. E até a data de hoje não há provas, você não tem como provar que de uma lesma surge o homem. Não há prova disso. E muitos cientistas atualmente de universidades espalhadas pelo mundo estão se afastando, sendo postos para fora das universidades, porque discordam dessa teoria. Como, por exemplo, do Big Bang, né? Eu podia até falar aqui num termo mais compreensivo, se eu quisesse, dizer que o ato sexual, que há uma explosão durante o orgasmo, uma verdadeira explosão do orgasmo, o espermatozoide vai e segue um daqueles para atingir quem? O óvulo. Eu podia dizer que aquilo seria um Big Bang, porque a gente sabe que existe a escritura literal, a escritura simbólica e a escritura mística. Todas três numa só. E essas escrituras, principalmente as sagradas,
como todas as escrituras, de livros e livros e livros que enchem as grandes e pequenas bibliotecas. Para você ler, você tem que saber dessa parte, como trabalhar, porque são 3 em 1. Então, meus irmãos, aqueles que gostaram, dê um likezinho. Se tiverem alguma pergunta para fazer, pode fazer aqui embaixo, mas sempre eu digo, eu não aceito que façam suas perguntas ou críticas para denigrir. Eu aqui não estou denigrindo ninguém. Eu não estou propagando aqui nada de religião. Cada um que tem a sua, que siga ela corretamente. Então faça suas perguntas, suas críticas educadamente. Eu aqui, se eu souber, eu responderei. Se eu não souber, eu peço licença, pesquiso e depois eu publico. E também não se esqueça de quem é inscrito tocar o sininho para receber essas publicações. E também seus amigos, quando vocês assistirem esses vídeos, convide seus amigos para se inscreverem e não esqueça de dar o link. Então, eu desejo a todos um bom final de semana e até a próxima. Vou passar uns dias sem publicar porque eu cansei, desde da tarde que eu estou publicando esses vídeos. Porque me cansa também um pouco, né? Porque, além de ler textos, eu puxo o que está na mente, aquilo que eu recebo da emanação, digamos assim, de Deus. Então, pessoal, tchau! Até a próxima!